Eugénio Ferreira Alves, ok. Como é que eras, por que nome é que eras conhecido? A profissão é Eugénio Alves. Deixa eu ficar mais coisa. Data de nascimento? 22 de agosto de 45. Local de nascimento? Costume, Gaia. Ok, Costume, barragem, pá. A última barragem do Douro. exatamente. Escolaridade, habilitações académicas. Licenciado em História. Licenciatura em História, Faculdade de Letras de Lisboa. Conhecimento de línguas. Francês, inglês, espanhol. Ok. Profissão dos pais. O meu pai era maestro e empresário. Dava música e chateava os trabalhadores. É um homem cheio de contradições. Eles gostavam muito de gajas. Lá, cuidado que isto está a ser gravado, pá. Ora bem, começaste a trabalhar com que idade? Como profissional foi em 71. Não, mas comecei a trabalhar mais cedo. Olha, o primeiro dia que ganhei foi a jogar futebol, imagina, com 16 anos. Uhum. Onde? No FQP. Ninguém é perfeito. Com o Arthur Jorge, jogámos a mesma equipa, e no Rui Cardoso, éramos a mesma equipa. Quando é que iniciaste o teu percurso como jornalista? Opa, como profissional foi em 71, no Diário de Lisboa. 1981, onde? Em que jornal? No Diário de Lisboa. Estive um mês assim, foi um mês mesmo só no Record, mas fui logo para o Diário de Lisboa, fui logo requisitado para o Diário de Lisboa. Mas assim, digamos, as primeiras experiências foram em Coimbra, foram no órgão do Conselho de Repúblicas, o Badal. Colaborei com o Celso Cruzeiro, o Pio Abreu, o Zé Amaral, lembro-me deles, era um órgão clandestino do Conselho de Repúblicas, em 66. Digamos, foi a primeira experiência de escrita propriamente dita, na revista. Profissionalmente, foi no Diário de Lisboa, em 71. Portanto, tu em 69 já não estavas, quando foi o período da crise académica, já estavas em Lisboa. Eu estive em Coimbra até 67. 67, 68. Depois foi quando eu resolvi mudar de curso, eu estava incluído em Direito, mas eu testava o curso, como é óbvio. Não estava para aturar o Queiroz e companhia, que era um curso mais, sei lá. Eu gostava de História desde miúdo, pá, desde a primária. E então eu resolvi mudar de vida, e então tinha a senhora em Lisboa, a senhora que me escrevia quase todas as semanas para Coimbra, e eu acabei por regressar a Lisboa, mudei de curso, resolvi fazer um curso que eu de facto gostava, que era a área de História, e depois comecei, digamos, também tinha essa ideia já de escrita, e tive a possibilidade de convidado para também trabalhando na Associação de Letras. Depois tive essa possibilidade de colaborar no Diário de Lisboa, na fase em que houve uma grande renovação do jornal. Foi na altura da cisão dos mais antigos que foram para a capital, refundar a capital. E então o Diário de Lisboa precisou de gente nova. E eu entrei nessa jornada de jovens universitários. E em 71 foi essa. O que é que foste fazer? Portanto, ou seja, tu entraste ainda, portanto, com pouca experiência na altura, não é? Sim, claro. Eu comecei na área do desporto. Aliás, a minha primeira colaboração no Badal foi um tema do desporto. O desporto e as estruturas sociais. Um bocado inspirado, muito inspirado no José Esteves. E comecei no desporto, mas ao fim de 3 meses já estava na reportagem, que era aquilo que eu de facto preferia e gostava de fazer. Passei rapidamente para a reportagem em todas as áreas. E estiveste, portanto, tu ocupaste algum cargo de chefia durante esse teu período no Diário de Lisboa? Não, no Diário de Lisboa fui sempre repórter.
A primeira experiência de chefia aconteceu em 74, no mês de 74. Fui desafiado pela República, onde estavam antigos companheiros, o Diário de Lisboa, o Cis Pacheco, o Vitor Direito, a Jorge Fria, olha, o Globo Rego também, que eu ainda estive com ele no Diário de Lisboa. E eu fui desafiado, eles precisavam de alguém para coordenar o desporto, que era uma lacuna que eles tinham. E eu resolvi experimentar, sobretudo até porque tinha lá tinha uma relação muito forte com o José Jorge Faria, era muito amigo. Eu acompanhava muito lá nas cantorias, era eu que muitas vezes que levava, que eu não conduzia. E estava o Assis Pacheco também, que era uma figura, uma referência para mim. Eu resolvi aceitar e estive para a República em janeiro de 74. Mas também estive lá pouco tempo, estive lá 9 meses. Foi o tempo de gestação, porque aconteceu o 25 de Abril e a situação interna do jornal começou a degradar-se. Houve, digamos, o pessoal, a direção do PS começou a pressionar excessivamente a redação. Tentámos organizar um conselho de redação e manter o jornal numa linha plural, unitária, de esquerda, mas a reação portanto, dos camaradas lá do PS não foi a melhor e de repente começou a debandada. Eu lancei ao Diário de Lisboa, tal como o Assis Pacheco e o Afonso Praça. Depois outros foram para o Diário Notícias, no caso do Figueiredo Filipe da Geometria, o Cascais foi para uma agência. Digamos, uma boa parte da redação abandonou, ainda em 74, o jornal, porque as condições de facto não eram favoráveis. Portanto, o espírito monetário do jornal estava a degradar-se, havia uma forte pressão e imposição de orientação da parte do PS, responsáveis do PS, e isso originou essa demandada. Curiosamente, um ano depois, o PS acusava o PC de ter causado problemas na República, não é verdade. Aliás, o Mário Mesquita reconheceu isso mais tarde, no colóquio. Isso, de facto, a maioria dos jornalistas, a maioria não, praticamente a totalidade dos jornalistas simpatizantes ou ligados ao PC, saíram ainda em 74 do jornal. Os que ficaram foram jornalistas mais próximos da extrema-esquerda, maoístas, da UDP, da UDR, que, aliás, esses é que conduziram essa situação que acabou por levar ao encerramento do Para ti, essa questão depois foi aproveitada pela rivalidade e pela guerra que na altura houve entre o PS e o PCP. Sim, foi nitidamente, isso foi óbvio, quer dizer, isso foi uma das coisas que me espantou, como é que é possível utilizar uma situação que não tinha nada a ver com o PC, não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo. Pelo contrário, saíram ao maioria, saíram. O único que ficou foi um velho jornalista, o José Alcambar, que já estava mais para o lado da reforma do que continuou, o resto saíram todos. E foi a minha experiência como editor, que durou 9 meses. Não, durou 9 meses, não, durou 5. Porque quando aconteceu o 25 de Abril, eu passei para a reportagem, mas como a situação se alterou, acabaram por grupos de jornalistas que não se identificaram muito com a nova orientação, que era excessivamente partidária, acabou por ficar empratoleirado. E eu, digamos, a minha experiência de editor no desporto acabou por durar aí, sei lá, 5 meses. Pois, pois. Tu no República ainda fizeste aquela famosa crónica do 16 de março, não é? Foi nessa altura. Foi nessa altura. Aliás, o dado curioso é que a seguir ao 25 de Abril, como a direção do PS, a direção do jornal, que era a do PS, percebeu que
boa parte dos jornalistas não estavam muito de acordo com a orientação, e então tentaram desviá-los para outras funções, mesmo extra-jornal. Eu fui convidado, fui desafiado pelo Rui Rego a aceitar um lugar de assessor de âmbito cultural ou de imprensa numa embaixada num dos países do Oeste. O mesmo aconteceu com o Cascais, com os Jorge de Tria, mas nenhum de nós aceitou. Nós queríamos era fazer jornalismo. Mas foi curioso essa ideia de nos afastar sem levantar ondas. Sim. E o Raul Rego, nessa altura, ainda acumulava com as funções de diretor, ou foi quando ele foi para o governo? Ainda estava como diretor. Ainda lá Estava como diretor. Logo a seguir, e eles perceberam logo a seguir que isso enfim, que a direção não era a direção. A maioria dos jornalistas ia manter aquele espírito unitário, o espírito no fundo, que foi o que presidiu até o 25 de Abril, na orientação do jornal. Uhum. Olha, durante esse período ainda, portanto, esse período aí que antecedeu o 25 de Abril e depois mesmo logo ainda a seguir, as situações de desemprego e de subemprego já se punham, não se punham? Como é que recordas esse período? Não, o que acontecia era, digamos, os salários dos jornalistas não eram famosos. Muitos tinham um duplo trabalho. Ou no Jornal da Manhã e no Jornal da Tarde, ou então na rádio e no jornal. Isso era uma situação muito, muito comum até ao 25 de Abril. Claro que depois alterou-se, mas aliás, uma das razões até também, devo confessar, que me levou a optar pela República foi que, para além de voltar a estar com amigos e ser uma experiência diferente, as condições salariais eram bastante mais atrativas, eram mais do dobro do que eu ganhava no Diário de Lisboa. De facto, isso também me influenciou. Aliás, eu voltei para o Diário de Lisboa a ganhar menos do que ganhava na República. Quer dizer, não tive problemas Quanto é que porque era o isso ordenado na altura? Lembras-te? Eu no Diário de Lisboa, quando saí, andava à volta dos 6 mil. 6 mil escudos. 6 contos. 6 Pois. mil. Fui para a República ganhar 11 mil. Uma fortuna à época. Era uma fortuna mesmo. Depois este... Uma fortuna à época. Não, foi na altura em que, digamos, a República apostaram muito em modernizar o jornal, tornar o jornal mais atrativo e mais competitivo. E, de facto, era nessa altura, foi os jornais eram o que pagaram melhor. Foi melhor nessa altura. A formação académica, portanto, tu tinhas, portanto, tinha licenciado em História, um, um, achas que era adequada, digamos assim, portanto, àquilo que foste exercer? Esta é uma pergunta. A outra que pode estar um pouco ligada com esta pergunta é a seguinte: como é que, isto é, como é que surgiu essa vontade de passares a ser jornalista profissional? Porque uma coisa é teres passado aqui em Coimbra, no Badal, que é uma coisa enquanto se é estudante, mas depois fazeres vida disso é outra coisa. Então, quando é que surgiu essa opção? Eu penso que essa opção é antiga, porque eu desde miúdo lia muito, tinha essa paixão da leitura, e, e quando se lê muito, a atração pela escrita acaba por ser uma consequência. Eu recordo no terceiro e quarto ano, no colégio, estava no colégio, e tinha uma facilidade incrível em fazer redações. Eu recordo-me de um dia de uma aula de português, não sei se foi no terceiro ou no quarto ano, de repente o professor mandou a todos, o título não estava com vontade de me estar a aturar ou chatear, mandou fazer uma redação. Tema livre. E eu despachei aquilo em 3 tempos. Fiz aquilo ao fim de 20 minutos, estava despachado. E então os colegas de lá começaram a ver e então começaram a me desafiar. Acabei por fazer mais duas, mais aflitos. E portanto, eu já tenho pensado nisso e julgo que essa facilidade e essa apetência de escrever devem
devem ter contribuído para, quando houve a possibilidade de entrar para um jornal, de agarrar essa oportunidade. Aliás, há um dado curioso. Eu, a seguir ao 25 de Abril, em 76 a 77, fui desafiado a dar aulas de faculdade. Eu tinha uma boa média e então fui desafiado para dar medieval, história medieval. Eu tinha tido uma nota muito boa com a Virginia Rao, que era a catedrática medieval. E, aliás, tive diálogos interessantes, as aulas com ela. Não sei se foi por isso, mas tive uma nota boa e fui convidado. Mas na altura. Ficaste sem som. Estás sem som. Estás a ouvir? Agora sim. Nessa altura, era uma das hipóteses, era uma das áreas que eu fiquei muito indeciso. Mas depois pensei, dava uma possibilidade de conciliar as aulas com a profissão, com o jornalismo. Mas eu comecei a pensar, o convite foi feito em novembro, eu tinha começado a dar as aulas em janeiro. Não sei, bom, mas se eu passei para ter para não ter aqui um ruído de vez em quando. Estás a ouvir? Estou. E eu pensar, para se fazer para ser sério, para ser uma atividade séria, em qualquer uma das áreas, seja no ensino, seja não dava ter as duas atividades. E acabei por optar por aquilo que, no fundo, na altura me motivava mais e estávamos em igualdade, tínhamos outras perspectivas na profissão, acabei por não aceitar, porque se eu aceitasse fazendo as duas atividades ia enganar, e não ia ser bom, Claro. não ia ser bom professor e acabei por... Portanto, isso mostra, digamos, a ligação que já tinha, era mesmo paixão. Portanto, Sim, sim. aliás, eu tive convites, tive outras possibilidades que eu recusei, porque, por exemplo, no Diário de Lisboa, já quando voltei ao Diário de Lisboa, era um jornal onde eu podia, tinha uma abertura e uma possibilidade de escolher temas, sem limitações, sem pressões, e foi isso que me manteve durante 20 anos no Diário de Lisboa. Era um jornal onde podíamos escrever livremente. Esse período portanto, de 74 a 76, portanto, tu saíste do República quando começou aquilo a aquecer, portanto, digamos que passaste, enfim, que era os períodos mais quentes, inclusive o verão quente, tudo isso, passaste, portanto, tudo isso no Lisboa. Como é que tu recordas esse tempo que foi, enfim, imagina-se bastante intenso? Isso é verdade. Foi mesmo bastante intenso. Mas eu tive há um aspecto aí que eu não falei ainda, que logo a seguir ao 25 de Abril, ainda no República, eu fui convidado para a emissora nacional, a atual Antena 1. A redação digamos, da emissora portanto, eram pessoas, jornalistas, muito identificados com a ditadura e alguns até com ligações à polícia política. E houve uma necessidade da parte dos militares e da direção do movimento das Forças Armadas de ter outro pessoal lá da informação e da programação. E eu fui convidado para a redação, fui como chefe de redação em maio de 70, ainda em maio de 74. E, digamos, vivi esse período do verão quente, esse período mais intenso aos 25 de Abril, nas duas redações, na emissora e no Diário de Lisboa. E, de facto, foram momentos incríveis, sobretudo na emissora, porque eu tinha essa responsabilidade. Tive em algumas ocasiões de tomar decisões, enfim,
enfim, foram complicadas. Eu recordo, por exemplo, não sei se isto te interessa contar, Interessa. por exemplo, na altura da maioria silenciosa, Sim, 28 de setembro. setembro, e eu estava portanto, eu era o chefe de redação do turno da noite, das 20, já tinha responsabilidade, das 20 à 1 da manhã. Das 20 horas. E eu recordo-me, aliás, tive um incidente curioso com o Jaime Gama, que ele era o diretor de informação. E eu era o chefe de redação à noite e em setembro, ainda antes da maioria silenciosa, houve uma semana de solidariedade com o Chile, na sequência do Sim, golpe do Pinochet, era o certo. primeiro ano, e em 73, em 74, Agora congelou a imagem. semana, os noticiários à meia-noite, com música chilena, aquela música bonita, com aquelas flautas, no telhado, dos grupos, com comunicados de solidariedade, sobre a Semana de Solidariedade. E recebi uma nota manuscrita do Jaime Gama a dizer que esse tipo de informação não era o mais adequado. E eu respondi à letra dizendo que, quer dizer, saímos de uma ditadura, tínhamos de ser solidários quem estava agora a enfrentar uma terrível ditadura também, mas não passou disso, foi assim uma coisa. Mas o curioso foi, nos dias antes dos 28 de setembro, aquela tentativa Spínola de afastar a coordenadora e tomar, enfim, ser ele a decidir. E então, e houve essa preparação da tal maioria, da manifestação da maioria silenciosa, que era chegar a Lisboa, naquele 28 de setembro. E então, eu como tinha essa autonomia, resolvi, na véspera do 28 de setembro, abrir os noticiários com comunicados dos sindicatos, portanto, a organizarem-se para fazer frente à maioria silenciosa, à manifestação. Aliás, é curioso porque o Adelino Gomes estava no Rádio Clube e ligou-me antes da meia-noite a perguntar como é que eu ia fazer. Eu disse, olha, eu vou abrir com o comunicado dos ferroviários que dizem que vão juntar-se no entroncamento para acertar as agulhas. Acertar as agulhas era ver como é que iam impedir os comboios. E ele dizia, então, olha, eu vou abrir com os bancários que vão fazer um piquenique para a calçada do Carris. A calçada do Carris é para evitar também, digamos, os nossos noticiários coincidiram, eram comunicados dos sindicatos organizarem-se para travar a tal maioria silenciosa. Claro que isso teve consequências porque eu continuei lá na redação, continuei lá na emissora, e às 2h30 da manhã, de repente, entra o Seixas Osório, que era o ministro da tutela, Sim. acompanhado de 3 polícias, um deles era o comandante da Polícia de Lisboa, que era o Casanova Ferreira. Os polícias com metralhadoras entram com a emissora dentro, a perguntar quem era o responsável, e estava lá o comandante da Marinha, que era um dos administradores, que era o comandante Brito, estava aí o João Paulo Guerra, que estava na programação, e então perguntaram quem era o responsável da emissão, o comandante da Marinha disse que era ele, que era o administrador, então tinha ordens diretas do Presidente da República para encerrar a emissão. Isto, encerrar a emissão imediatamente. E foram lá. Estávamos em setembro de 74. Em setembro de 74. E é curioso não, mas agora já é curioso, mas na altura o aspecto com que eles vinham, com os metralhadores, o Casanova Ferreira, que era todo extrema-direita, e lembro-me que depois eles levaram-nos para um hall, uma sala, uma espécie de hall, junto das cabines, e no corredor era o Casanova Ferreira a comentar para o Sérgio Osório, para os polícias, e para nós. Eu cá sou democrata, mas comunistas é que eu não posso. Lembro do comentário do João Paulo. Opa, ainda vamos parar ao campo pequeno.
Mas estávamos ali um bocado até às 4 da manhã, depois acabámos por vir embora, eles ficaram lá os polícias a tomar conta daquilo. Só que durante a madrugada a comissão coordenadora, lá dos capitães, acabou por tomar conta da ocorrência e às 8 da manhã o locutor, só soube depois que já não assisti, o locutor que estava, que era o Chico Milhões, Francisco Milhões e quando eu disse Milhões, abriu o noticiário com música do Zeca Afonso, com o polícia que estava lá estacionado por ordem do ministro, de Casa Nova Ferreira, muito espantado sem saber o que fazer, até que apareceram outros militares, que entretanto vieram e libertaram a polícia das suas funções. E assim se passou essa noite com, digamos, com uma frustrada intentora espiritualista, através da máquina social. Mas foi um dado curioso esse. Sim, sim. Isso era um pouco a tensão que se via naquele período, não é? Eu recebia muitas chamadas, muitas vezes antes da meia-noite, ou depois da meia-noite, com ameaças, sei lá. Isso foram tempos complicados. Sobretudo na rádio, porque a rádio estava mais, enfim, a pressão era maior. No jornal, isso não. No jornal, a situação era mais pacífica, não havia assim problemas, porque a orientação, enfim, havia uma influência maior de jornalistas próximos do PC, mas sem ser excessiva. Era maioritário, mas houve um período mais complicado porque haviam alguns maoístas, sobretudo do MR, cuja função era exclusivamente boicotar e até acabar com o jornal. Lembro-me do Cardoso Pires um dia chamar-me ao gabinete, na altura em que ele foi diretor adjunto, também no quanto tempo que ele não suportava aquilo, furioso, porque o Freire Antunes, que era um dos, na altura, depois passou pelo PS e acabou no PSD, mas na altura era furioso MR, que dizia ao Cardoso Pires que ia acabar com o jornal, e eles iam acabar com o jornal. E isso durou pouco, porque eles eram, de facto, não tinham capacidade ou influência, porque quer nos outros setores, administrativos, na gráfica, esse acabava por ter uma influência maior e era uma influência que não era, digamos, não era. Quer dizer, era tolerante, digamos. Não havia essa. Recordo que havia lá os jornalistas mais próximos do PS, que é mais conservador, não tiveram nunca problemas, quaisquer problemas. Onde eu tive mais problemas foi, de facto, na rádio. Isso sim. Porque havia lá pessoal, talvez o MBR, aliás, havia a Avenida Montferrand, nós dizíamos que era a vigilante número 1 do MBR, que ela está lá horas e horas, mesmo fora do seu turno, a vigiar os social-fascistas. Mas foi um período interessante. Isso foi. Eu atendi profissionalmente, porque eu nunca tinha feito rádio, mas foi uma experiência. Mas tu nesse tempo acumulavas a rádio com o Diário de Lisboa. Com o Diário de Lisboa, sim. Mas isso em 74, enfim, aquele período, como dizias há pouco, enfim, que antecedeu essa famosa famoso 28 de setembro, não é? Da maioria silenciosa, mas depois as coisas endureceram, não é? Quer dizer, veio 75, 11 de março, por aí fora. Não, o em março eu estava em Moçambique, fui lá fazer reportagens, quer para a rádio, quer para o Diário de Lisboa. E não apanhei o 11 de março. Mas apanhei o 25 de novembro, que foi também complicado, porque nessa altura eu era diretor de informação. Entretanto, o Jaime Gama demeteu-se. Aliás, o Manuel Alegre demeteu-se logo a seguir ao 28 de setembro. O Manuel Alegre, há um dado curioso com ele. O Manuel Alegre demitiu-se de que cargo? Diretor de programas. Ah, ok. Da rádio. É curioso porque ele, no dia seguinte, no próprio dia 28 de setembro, ainda ele não sonhava, se calhar não sabia, não devia estar informado, pensava que o Spino ainda controlava a situação. E fui aos microfones da emissora, não sei se foi por volta das 2 ou 3 horas, porque eu vinha a caminho da rádio, vinha mais cedo nesse dia, no dia 28.
Eu lembro de ter ouvido o noticiário e ele a ler uma declaração de apoio ao Spínola, que é digamos, o guardião da democracia, a figura mais importante, a salvaguarda da democracia, assim, e eu espantei-me como é que era possível isto estar a acontecer. E quando vou entrar, aliás, a estacionar, eu lembro que estacionei e ia entrar e vejo sair. Então, é uma imagem curiosa. Vejo assim, ia dobrar um papel e meteu no bolso, devia ser o comunicado, aquela declaração que ele leu, de apoio ao Spínola, mas já não voltou. Quer dizer, saiu nessa altura. O Jaime Gama foi antes, foi pouco antes, acho que foi ao ano, foi antes do 25 de novembro. Talvez em fins de outubro, já quando havia aquela tensão muito grande entre os gonçalvistas e o Nove, e o PS, antes de ir para o Porto, um tempo antes. Não, foi em outubro ainda. E então, julgo que nessa altura o Jaime Gama saiu e então foi nomeado uma direção de informação colegial, que era eu, o António Jorge Branco e o Alexandre Paes. E eu fiquei continuei com o turno da noite, o da manhã e o Alexandre Paes com o da tarde. Depois acabei por ir a Luanda, a Angola, à declaração de independência com uma equipa com um técnico, aliás. Isto também é um aspecto curioso esse da independência de Angola, sabe? Porque na altura decidiu-se que ia à declaração ia uma equipa a Luanda, portanto, à cerimónia da independência. E, portanto, uma equipa com 2 técnicos, 3 jornalistas, uma equipa grande, porque era, digamos, um grande acontecimento. Mas, de repente, uns dias antes, por ordem de julgo, não sei se o Mário Soares ou o Almeida Santos, o Almeida Santos é que era o responsável pela comunicação, mas deve ter sido dos dois. Decidiram que tinha que ir 3 equipas. Uma para Lusaka, para a Federação da UNITA, uma para Kinshasa, para a Organização da PNLA, e uma para Luanda, do MPLA. E foi um problema, porque de repente ninguém queria ir para Luanda. Porque Luanda estava a norte, a PNLA, a sul, a UNITA e a África do Sul. Acabei por ir eu, com um técnico, felizmente era um técnico, era um chefe da técnica, era o Zé Sá, que era um homem muito experiente, muito competente. Fomos os dois. Fomos os dois para Luanda. E foi também uma experiência única, porque eu nunca tinha feito uma reportagem em direto na rádio, e tive que, durante vários dias, tive que entrar nos noticiários, tive que fazer revistas, reportagens. Agora o problema foi no próprio dia da declaração de independência, porque aquilo atrasou-se por questões de segurança, e eu tive quase 2 horas em direto, sei lá. Eu ouvia os convidados, ouvia os jornalistas que diziam mal do governo português, porque não tinham participado. Chegaram a meio do caminho e o avião voltou para trás portanto, não reconheciam o FPLA, não reconheciam a independência protagonizada pelo MPLA. E foi incrível porque as equipas que estavam em Lusaka e Kinshasa não conseguiram entrar. Quer dizer, os Kinshasa queixavam-se dos chineses que não deixaram sequer a equipa entrar em Angola porque não havia condições de segurança. Os Lusaka não conseguiu entrar. E, digamos, a única declaração de independência que foi audível ou transmitida para Portugal foi a de Luanda. Exato. E, portanto, com o desespero cá em Lisboa e com ordens que depois o técnico é que me disse, com ordens sempre cá em Lisboa, para fechar imediatamente a emissão mal acabasse a intervenção do Agostinho Neto. E isso foi uma experiência tremenda, porque, claro que eu acabei, já não era muito bem visto, dadas as circunstâncias e o que estava a passar ao nível político. E depois, quando voltei, acontece o 25 de novembro e rapidamente fui um dos que recebi ordem de marcha.
e acusado. E isso foi também, para mim, foi uma experiência curiosa. Fui acusado, como João Paulo Guerra e outros, Houve aqui, famosos. houve aqui um período que eu deixei de te ouvir, Eugénio. Ah, Mas tem a ver com a minha net. Eu tive aqui uns segundos que não te ouvi, mas tem a ver. Mas o problema é que era meu, porque fiquei aqui com a net instável. Agora já estou outra vez bem. quando é que me deixaste de ouvir? Onde é que eu estava? Quando foi pai há um minuto, mais coisa menos coisa. Quando estavas a falar portanto, tu tinhas acabado de contar a cena de Angola, portanto, que a malta aqui que tinha dado ordens que mal terminasse a declaração para terminar a emissão. Pois, depois voltei e, entretanto, isto foi no 11 de novembro, eu voltei e, entretanto, a tensão política cá agudizou-se, como tu sabes, e acontece 25 de novembro e curiosamente, no próprio dia, ou sim, na véspera, eu, aliás, estava, já é sabido, a direção do PC fez marcha atrás, não se envolveu, houve mesmo ordem da direção no sentido de, portanto, seguir a orientação presidencial, do que vinha das indicações que vinham de Belém. E, portanto, a orientação que eu, obviamente, como funcionário da emissora, respeitei. Aliás, nesse dia, noticiário das 20 horas, porque quer o João Paulo, quer o Alexandre Paes, quer o António Jorge Branco, não apareceram nesse dia complicado. E aquilo devem ter recebido orientação ou instruções de outra natureza, porque eu cheguei lá ao princípio da tarde e era o único diretor em serviço. E fui acusado disso, de que fui para lá deliberadamente para tomar conta da informação. Quando eu, numa situação daquelas, como sendo responsável, foi lá para ver o que era preciso, sabia precisar de alguma coisa. Já sabia que a situação era de se manter tranquila, de evitar, digamos, situações e confusões, e apelar à calma, digamos, e à tranquilidade, sei lá. E foi o que eu fiz nos meus noticiários. Aliás, abri noticiários das 20 horas com essa, digamos, com as indicações do próprio Costa Gomes, que era preciso travar situações de conflito, de evitar conflito, portanto, sei lá. Era uma mensagem pacificadora, de unidade, e foi isso que eu fiz calmamente. Claro que no dia seguinte recebi a ordem de marcha e fui envolvido nos cento e tal funcionários, jornalistas que foram demitidos por ter participado numa ação sediciosa e contra as instituições, sei lá, já não me lembro. Sei que, curiosamente, acabei por ganhar o processo, que eu depois reagi e levou 5 anos, mas ao fim de 5 anos acabaram por ter que integrar. E o que é curioso, isto é um aspecto curioso, no meu processo, quando o juiz, o instrutor, me mostrou o processo, havia lá uma série de folhetos com proclamações de classe operária, luta a rua, tomada a rua, tomar o poder, não sei o quê, de que eu seria o alegado responsável. Olha, essas folhas, isto é um aspecto curioso, porque havia a direção de programas e a direção de informação. E na direção de programas, onde estava o Caso Albino e outro pessoal mais para a extrema, fizeram uma série de comunicados, que eram chamadas folhas verdes, comunicados, portanto, que levavam à cabine, sem eu a perceber, levavam para a cabine, durante os períodos de programação, que eram lidos como programações de o pulo para a rua, os operários para a rua, não sei o quê,
E eu não percebi nada disso, porque estava preocupada com os noticiários, não ouvia a emissão. Mas isso foi muito notado a mim também. E eu expliquei ao juiz que aquilo tinha lá uma rúbrica que não era a minha, que os meus noticiários eram publicados por mim, e mostrei-lhe. Portanto, eu não tinha nada a ver com aquilo era do departamento. E ele não ficou convencido, mas depois isso acabou por denunciar, porque ele depois, mais tarde, foi ao Supremo Tribunal Administrativo e acabaram enfim, acabei por ser readmitido e ilibado dessas terríveis acusações de um silencioso jornalista. Desses devia assim esse período. Esse período foi de facto mais agitado, mais complicado, mas também foi interessante em termos de experiência humana, de experiência profissional, para quem nunca tinha feito rádio. Aliás, uma das coisas que fiz e que foi curioso, sobretudo pelo feedback que tive dos corpos militares, foi quando eu estive em Moçambique, na altura do 11 de março. Eu entrevistei o Chissano, entrevistei o Almirante Vitor Crespo e conversei assisti a reuniões da IGC e consegui umas gravações incríveis do julgamento político-militar na Xingué, era de Tanzânia, do Samora Machel, o julgamento político-militar dos considerados traidores, a Núria Simão, a Joana Simeão e outros, Lázaro Cabandá, que eram antigos militantes da Frelimo, que entretanto terão traído, terão aderido ao regime colonial, e eles foram julgados e esse julgamento, eu tinha as gravações, trouxe as gravações, eram 5 horas, era um documento impressionante da dimensão humana, política e humana do Samora Machel, a falar com eram pessoas que iam ser condenadas à morte, e o modo como ele falou com eles, como ele dialogava, era uma coisa, uma coisa tremenda. Eu lembro que fiz 5 programas, 5 apontamentos com essa intervenção do Samora, e que teve algum impacto. Lembro dos membros das Forças Armadas ter dado a dizer que aquilo foi muito positivo ter transmitido isso, porque havia aqueles militares radicais que também pensavam que a situação só se resolvia com liquidar os chamados traidores, o modo como o Samora dialogou e tratou tanto antigos membros que tinham traído, que tinham abandonado, que tinham traído a Frelimo, teve um aspecto importante, digamos. Foram as únicas reportagens que no fundo eu fiz, assim, com o material que trouxe, mas que para mim também foi uma experiência boa e teve algum impacto. Mas a minha área era a escrita, não era propriamente a rádio. Embora tivesse depois, isto é curioso, e eu volto à vertente académica, porque quando voltei tive um período assim um bocado no chamado quadro de livros, que era uma espécie de prateleira, trabalhar para a emissão, para a Tenda Única Nacional, para o Serviço de Onda Curta. Tive um tempo, até que fui desafiado a fazer um programa de história para a Antena 2. Foi um lugar à história, fiz durante 5 anos na Antena 2 e que foi também, isso foi uma experiência muito, muito interessante, porque me permitiu voltar ao convívio com a história e com figuras marcantes da historiografia portuguesa. Eu fiz aquilo era semanal, depois passou a quinzenal, e eu alternava entre ouvir e fazer. Portanto, como é que se chamava o programa? Lugar à História. Teve 2 nomes. Primeiro foi Falar História e depois foi Lugar à História. Isso começou em que ano, Eugénio? Em 1990 e durou até 1995. Foram 5 ok. anos. E foi interessante porque desde os grandes historiadores ou professores
desde o Vitorino Magalhães Godinho, o Matoso, o próprio Borges Macedo, Borges Coelho, tem a Vinha, todos os grandes, e também os jovens historiadores, as suas teses, as suas primeiras teses, era uma coisa assim equilibrada, portanto, dar voz e testemunho de boas, antigas e novas contribuições para o mundo aqui histórico. É uma experiência também muito interessante, porque foi, no fundo, o voltar a uma área que sempre me apaixonou também. Que era a história. Mas tive pena que depois não continuou, porque, entretanto, a direção mudou e havia necessidade de melhorar os noticiários da Antena 2 e, portanto, também vou voltar à Antena 2 para a editor dos noticiários. Mas também aí a experiência aí não foi tão interessante, porque eu quis fazer uma coisa, portanto, noticiários próprios de uma antena, de uma estação como era a Antena 2, com vocação diretamente cultural, mas as reações não foram lá muito. Inicialmente correu bem, mas não foram muito positivas, porque eu achava que se devia dar prioridade aos temas de facto de natureza cultural e tinha, portanto, um crítico literário, tinha um crítico de teatro, um crítico de cinema, portanto, ter um bocado de uma formação plural das diferentes vertentes artísticas. Mas, à altura, o diretor lá no programa achava que eu podia dar a prioridade a um especialista em economia, e isso gerou uma grande discussão, porque eu achava que a economia era bom para outra, enfim, não para outra estação, mas mais para a Antena 1, porque propriamente para a Antena 2, embora, quer dizer, talvez pudesse falar, agora, considerar, como eu considerava que era mais importante uma coluna, uma rubrica de economia, uma rubrica de teatro, de cinema, ou literária, para mim era a contradição absoluta. Portanto, também não durou muito tempo, eu acabei por sair também. E, digamos, essa foi a minha aventura na rádio. Mas foi interessante, foi diversificada, e os 5 anos do programa de história para mim foram muito importantes, porque foi um regresso a essa área tão apaixonante para mim, que ainda continua a ser. Aliás, um dos meus dramas é que tenho uma biblioteca incrível da área de história e não tenho tempo para ler. Aliás, é o nosso drama, muitas vezes. Temos uns jornais, lemos ficção e o tempo não sobra. Depois, na escrita, continuei no Diário de Lisboa até 89, 88. Acabei por. Houve aquele desafio que foi o europeu, deves saber, Sim. que foi uma aventura, foi mesmo uma aventura, mas uma aventura fracassada, porque a ideia era interessante, o projeto era um projeto inovador, era um projeto de facto necessário, só que as condições, a estrutura, de facto, não foi a indicada, não foi a mais correta. Portanto, não bastava ir buscar jornalistas a todas as principais órgãos de informação, semanários e jornais, e buscar fazer uma espécie de seleção de jornalistas de novo. Era preciso dar as condições, desde as condições logísticas, os computadores, e as condições materiais, que era dar tempo ao tempo, porque, ao contrário do que na altura o diretor indicou aos financiadores que em 6 meses o jornal estava a dar lucro. Quer dizer, isso como é óbvio, isso é uma ficção, não é? Porque as condições logísticas eram más, logísticas, técnicas. Eu recordo-me que eu habituado a ter no Diário de Lisboa uma secretária de computador para mim, só,
chego à redação do Europeu e tinha no meu computador, tinha o meu nome e tinha outro. De manhã era um, à tarde era o outro. Imagina como é que se podia. Eu logo aí percebi, antes do jornal ter começado, eu percebi logo que tinha feito uma boa aposta. E ficou-se, porque ao fim de alguns meses que não funcionava, não funcionava. Os próprios financiadores, quando perceberam que o tal lucro ao fim de 6 meses era uma ficção, começaram a criar dificuldades e durou 9 meses. Olha, o europeu durou 9 meses, como durou a minha experiência no República, 9 meses também. E depois. Tu estiveste no diário também ou não? Não chegaste a estar no diário? Não. Não. E depois foi no JN, seguir ao europeu, e coincidindo também com o programa na Antena 1, na Antena 2. Tive uns anos também, quase à volta de 5 anos, no JN, em Lisboa, na Navegação. Depois saí da Navegação, fui desafiado por Manuel Tavares, que estava na altura em 95 ou 94, eu acho que foi 94. Queria passar o jogo a diário e andou a desafiar-me durante semanas, dava às vezes a madrugada, insistia, e eu dizia que não estava bem virado, que estava no JN, que queria voltar para a minha terra, queria voltar para o norte, e o JN ia-me dar essa possibilidade. E ele começou a falar que eles também, o jogo, a redação principal era no norte, mas eu não quero, ele dizia que depois iam ter uma revista semanal, ao domingo, eu ia fazer a revista, editar, andou lá à minha volta numa largada. E eu, olha, foi outros erros que cometi, acabei por aceitar, mas com essa expectativa, de facto, de voltar, porque eu estava com vontade de voltar lá para a minha terra, para a casa dos meus avós, e que eu tinha recuperado, e portanto, consegui, no mês consegui criar uma relação mais alargada em Lisboa, e o jornal passou a diário. Só que, como deves imaginar, a redação principal era dentro do jogo, a redação principal era no Porto. E o jogo não era propriamente um jornal plural e aberto à diversidade clubística, e eu comecei a ter dificuldades, comecei a ter problemas. E cheguei a ameaçar, meti-me uma vez, logo ao fim de 4 meses, meti-me ao João Pinho Oliveira, que me convenceu a ficar, e obrigou o Manuel Tavares a engolir os sapos, mas não chegou. Ao fim de 2 meses, mais 2 meses depois, tornou-se insustentável e eu resolvi bater com a porta, porque não tinha vida para aqui. Ainda por cima eu sou Sporting, pá. Eu, apesar de ter jogado no Porto, eu sou do Sporting. Desde miúdo, não é cá. Desde que me conheço, desde os 6, 7 anos, que eu já era lagarto. Então, não tolerava, mas não foi por isso, não foi pelo facto de ser Sporting, foi porque não se suportava, desde censura. Uma vez fiz um editorial que me pediram, censuraram, não publicaram. Eu perguntei porquê, publicaram depois, 2 dias depois, como comentário, já não como editorial. Fizeram-me sacanices, pá, e eu, quer dizer, não tive paciência. Apesar de me pagarem bem, de facto, olha, foi o jornal onde me pagaram melhor até agora.